Olá, muito boa tarde. Há mulheres e homens que em ambientes próximos ou em qualquer parte do mundo lutam pela dignidade de vida de todas as pessoas e trabalham para que a matriz cristã marque toda a sociedade. São frades e freiras que pertencem a diferentes congregações religiosas, recordadas por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa nesta Semana do Consagrado. É sobre essas opções de vida que vos queremos falar hoje, a partir do percurso da irmã Laurinda Faria, das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, e do padre António Fernandes, da Provincial dos Missionários da Consolata. Muito boa tarde, antes de mais, e obrigado por estarem neste programa. Irmã, pedia que nos recordasse as razões para a sua consagração. Acredito que já há alguns anos, mas o que é que a fez optar pelas Irmãs Hospitaleiras para um trabalho muito específico que creio que a congregação tem? Obrigada por permitir esta apresentação. E é bem difícil responder a essa pergunta, porque as razões não vêm previamente a uma decisão assim, organizadamente. O facto de ter nascido numa família cristã, onde se viviam valores, onde se propunha a sensibilidade para com os mais necessitados, depois o ter participado numa paróquia, digamos, fervorosa daquele tempo, depois o ir descobrindo que há tantas coisas no mundo para fazer e chegar a pensar, eu também podia ajudar. Acho que esta foi a primeira intuição. Depois da primeira intuição passa-se ao discernimento, à negação, outra vez ao entusiasmo, outra vez à negação, até que num tempo já onde se pode fazer uma opção um bocado com conhecimento. Conheci as Irmãs Hospitaleiras, vi que a necessidade de cuidar dos doentes mentais era atualíssima e não sei porquê, fui por ali. Não lhe pareceu uma missão algo difícil ou muito difícil? Estar Muito todos difícil. Os dias com os doentes mentais? Muito difícil, sobretudo o que acabas de dizer. Difícil e todos os dias. E depois Há quantos anos já, irmã? Há 40 e tantos, nem sei bem, mas há 44, por aí. E depois vim a descobrir que o ser difícil e o ser todos os dias é o que traz beleza à consagração. E depois, não traz desânimo? Não traz desânimo. Antes, pelo contrário. Essa foi a minha surpresa maior, foi ver que no momento da decisão, nas experiências iniciais e depois ao longo da vida, eu acho que a dificuldade acicata. Mete lenha no fogo e é isso que nos obriga a ir para a frente. Pois, claro, é preciso ter em conta que uma vocação não tem a ver propriamente com o fazer, com o que se faz. Tem que haver outra coisa de fundo, não é? O que se faz, eu penso que é lenha, mas o que tem que haver é o fogo. Porque se não houver um fogo, que para mim é isso o importante, é a motivação da vida consagrada, é a descoberta de ser amado por Deus, de ser amada por Deus e de, com esse amor, poder amar outras pessoas. E isso vai gerando um amor apaixonado, que é o que está na base da vocação consagrada. Se não houver isso, não há vocação ou não tem as motivações corretas e não chega longe. E não permanece. Não tem pernas para andar. É o amor apaixonado que faz caminhar na vida. Mas nesta vocação como noutras. E que distingue a vida consagrada, no caso. E que distingue a vida consagrada de outros estilos de vida na Igreja. No caso do Padre António Fernando. Boa tarde, Paulo, e boa tarde, irmã Laurinda e todos os telespectadores. Eu comecei, acho que jogando uma partida de futebol, não com Deus. Comecei muito jovem, gostava muito de jogar futebol. Tinha amigos no seminário que me falavam sempre da questão do futebol. Ajudava muito na minha paróquia como acólito. E foi assim neste ambiente de criança, não? Que gosta de brincar, que gosta de estar na igreja, porque na minha paróquia, na minha aldeia, o contacto com o sacerdote era permanente. Mas houve algo que me chamou muito a atenção, não? Foi um testemunho de um missionário que estava na África, nos tempos da guerra colonial, digamos assim, da presença dos portugueses, e que me deu um testemunho de doação profunda ao povo moçambicano, que durante a guerra continuou presente, acompanhando as comunidades, foi vítima de um atentado, e que, através do seu testemunho, me disse que era possível ser muito mais que sacerdote, e que era possível ser missionário,
partir do próprio país e doar a vida a quem mais necessitava, não? E foi isto aqui que me cativou. Então, lembro-me que cheguei a casa e disse à minha mãe, eu gostaria muito, muito de começar a doar a minha vida aos mais pobres e aos mais necessitados. Através desta experiência, não, de Jesus. E assim comecei, não? Acho que entrei muito jovem, entrei com 15 anos no seminário, então acho que nem tinha vocação. Missionários da Consolata, não é? Nos missionários da Consolata. Acho que nessa altura nem tinha vocação. Eram todos, eram os amigos, era Deus, era a palavra de Deus, era o desejo de ajudar os outros. Mas depois que saí de Portugal e comecei a fazer um caminho de discernimento no Instituto, a aproximar-me à palavra de Deus, a descobrir Deus na minha vida e de tantas outras pessoas, fui vendo que este era o caminho que Deus tinha escolhido para mim e que eu aceitei percorrer. E tudo isso é um processo? Não se descobre, enfim, num amanhecer qualquer? É um processo de muitos dias? É um processo. Para mim durou anos. Eu, de facto, acho que depois de entrar no seminário, só 7 anos depois é que eu disse se isto é verdadeiramente o caminho que eu quero seguir, que me atrai, em que eu me senti atraído por Deus, através da experiência pessoal, de outras pessoas que fui encontrando, jovens da minha idade, pessoas com mais experiência, mas nas quais eu sempre vi um rosto de muita alegria por oferecer a sua vida e por servir. E esse rosto cativante, alegre, paciente, sempre foi algo que me cativou nos outros e que me ajudou também a dar os passos. Essa opção já o levou a destinos de missão longínquos? Pois eu Portugal. Pisei terras que nunca imaginei pisar. Eu saí muito jovem, fui para a Itália, foi o meu percurso quando tinha 20 anos. Fui estudar teologia na Colômbia, onde vivi num seminário intercultural, éramos de 11 nacionalidades. Tive a minha primeira experiência fora de Europa. Estive durante 4 anos, numa época muito difícil do povo colombiano, de muito narcotráfico, muita guerrilha, e aí aprendi a viver com quem sofre e contacta todos os dias a violência. Depois fui ordenado sacerdote e fui trabalhar para a Amazónia brasileira, onde estive 12 anos. Outra experiência riquíssima com povos índios do norte do Brasil, lutando pelos seus direitos, onde aprendi também a ser sacerdote, missionário e a viver com mais profundidade, creio eu, o batismo. E pronto, depois os caminhos levaram para a Itália, outra experiência completamente diferente, e estava de passagem, de regresso a Portugal, depois de 20 anos, onde estava de passagem para o México, que era a minha destinação, mas pronto, os destinos de Deus fizeram-me ficar aqui em Portugal. Referiu essa luta pelos direitos dos brasileiros, no caso na Amazónia, e mais à frente referia também que isso também faz parte da vocação batismal. Qual é essa correspondência? Pois eu acho que aprendi a ser sacerdote com os índios. Eu estudei teologia, evidente, aproximei-me à palavra de Deus, fui conhecendo, mas depois toquei-a na vida prática, não com os índios. Era um povo, eu vivi com um povo que estava à busca das suas terras, pela reconquista das suas terras, da sua identidade, e aprendi o quanto a palavra de Deus ajudou este povo a reconquistar a sua dignidade. Este foi o primeiro, não? E como estes batizados, que era um povo que já tinha muito contacto com a sociedade envolvente, mas como o cristianismo, a palavra de Deus os alimentava na sua vivência e na sua reconquista da identidade e das lutas. Também da luta pelas terras que lhes pertenciam? Da luta pelas terras que lhes pertenciam e que lhes era negada pela Constituição. A luta teria sido de forma diferente se não tivessem essa vocação batismal que refere? Teria sido diferente. Eu acho que teria sido diferente porque eu acho que partiu de um aspecto muito importante, não, que é a própria identidade, a reconquista da própria identidade. Eu lembro-me de uma coisa muito simples, mas que foi profunda para a luta, não? Estes povos sofriam muito de bebida alcoólica, não? Seja tradicional, seja depois por quem vinha e a utilizava. E foi esta redescoberta da dignidade da pessoa humana, de saber deixar de beber e primeiro olhar para si mesmo e fazer todo um processo que nós hoje chamamos de conversão, mas de transformação da própria vida, que os ajudou a ter consciência dos direitos que tinham. E aí foi o batismo, foi o encontro com a palavra de Deus, foi reconhecer-se como pessoa humana
que têm direitos, que têm deveres e que a partir daí se lutam por eles. Depois a reconstrução comunitária, catequistas que deixavam as suas comunidades durante semanas para fazer cursos de formação, ajudou-me muito, realmente, a viver o meu sacerdócio. E muitas outras histórias e muitos outros testemunhos, por certo, poderíamos adiantar. Em todo caso, interessa-nos agora falar, sobretudo, da atualidade deste estilo de vida e da proposta que se pode fazer dele às novas gerações. Irmã Laurinda, a partir do que diz, por exemplo, o Papa Francisco e dos desafios que coloca à vida consagrada, do ir às periferias, aliás, os desafios que são recordados na mensagem para esta Semana do Consagrado, uma igreja em saída, uma igreja que está nas fronteiras. Passam por aí os desafios à vida consagrada? Eu tenho um bocadinho de medo que nós nos fixemos, as comunidades consagradas se fixem nessa expressão que é tão belíssima, porque é uma expressão bíblica e dita pelo Papa com aquela energia, tem um sabor especial, de sermos comunidades nas periferias, comunidades em êxodo, em saída, e pensemos, muitas comunidades, nós já não podemos ir, nós já não podemos sair de casa, não podemos ir a outros areópagos de missão, já não podemos. E eu tenho um bocadinho de medo que seja interpretado assim. Eu penso que... Mas um desafio que pode levar ao comodismo? O maior desafio, não ao comodismo, mas a tomar consciência de que nós já não temos mais onde ir. Já estamos a fazer coisas bem feitas. Já estamos a responder a necessidades urgentes. E isso pode ser verdade. Mas eu penso que é preciso ampliar um bocadinho o conceito. Quando o Papa diz ser comunidades de saída, ele diz ir às periferias. E em seguida diz deixar o egoísmo, deixar o comodismo, deixar a instalação, deixar, eu diria, a preguiça, o poder, o saber, o ter, o possuir, de que eu acho que na vida consagrada também nos deixamos apanhar por isso, não é? É preciso descobrir novos lugares, novas necessidades, mas eu acho que é preciso descobrir especialmente novas formas de estar e de atuar nas grandes necessidades. O desafio é colocado, antes de mais, a cada um. É colocado a cada um. Eu penso que se cada um não assumir esse desafio como um desafio de desinstalação, de revitalização da sua própria opção, nem a vida consagrada nem tem beleza, nem tem sentido, nem tem futuro. Parte daí. Depois é preciso, sim, discernir e desinstalarmos-nos também fisicamente. E descobrir onde estão os gritos mais fortes, que eu acho que um grito se ouve, não é? É uma questão de destapar os ouvidos e dizer onde estão os gritos mais fortes e ali temos que estar. Eu penso que a vida religiosa, a vida consagrada, tem que sair mesmo de si mesma. Como é que analisa este desafio, Padre António Fernandes? Acho que é um desafio permanente para todo religioso e todo cristão, não? O batismo convoca-nos sempre a uma mudança de vida interior e ir ao encontro do outro, para a construção da comunidade. Então acho que isso é um desafio que se coloca a todo batizado. Muito mais à vida religiosa, não? Eu creio que há 3 aspectos que são fundamentais na nossa vida para nos renovarmos, não? O primeiro é acreditar profundamente no absoluto de Deus. Quer dizer, eu consagro-me, mas consagrei-me a Deus para um serviço à Igreja e ao ser humano, não a toda a pessoa humana. Então, eu acho que é importante na vida religiosa, o primeiro passo é de sair, mas é também de abrir as nossas casas. Eu acho que há um grande desconhecimento daquilo que é o ser religioso. Aliás, um estudo recente em Portugal mostrava isso mesmo, acerca da vida religiosa em Portugal, que não eram o muito que fazia não era assim tão conhecido quanto se esperava. Que não é conhecido, pois. Eu acho que as nossas casas, a nossa vida religiosa, o nosso ser, acho que nós tivemos um momento em que nos escondemos demasiado, em que mostramos o absoluto de Deus talvez de uma forma muito intimista e para beber das próprias fontes, mas só nós, não? Acho que um primeiro desafio grande, enorme, que hoje temos como vida religiosa é abrir, vinde e vede. Acho que não ter medo de mostrar aquilo que somos. Mostrar que rezamos, mostrar que comemos tal e qual como qualquer família e que vivemos isso com alegria, muitas vezes nas dificuldades também. Mostrar que trabalhamos e que saímos ao encontro dos outros. Então acho que esse é um primeiro aspecto. O sair para mim na vida religiosa hoje passa muito pelo abrir as nossas casas.
pelo abrir a nossa vida. E não somos tão anormais como parece, não? Um bicho de 7 cabeças. Eu acho que isto é desmistificar aquilo que é o sacerdócio, o que é a vida religiosa, o que são as nossas casas, com tudo aquilo que tem de belo e aquilo que tem de menos bom e que nós precisamos nos renovar, não? Eu acho que este é o primeiro... Há uma teóloga, salvo erro, suíça, que escreveu um livro sobre a vida consagrada que intitula Inútil e Preciosa. É um bocadinho isso que eu acho que nós temos que fazer, pegando na sua ideia de abrir as portas. Nós andamos durante muitos anos a mostrar que éramos úteis, porque fazíamos grandes coisas, porque respondemos a grandes necessidades. E essa não é a comunicação. E até tentamos formar os jovens e evangelizar e dizer coisas. Aí penso que temos um terreno bastante perdido. Mas andamos a fazer isso e eu penso que erramos no alvo. Somos inúteis, verdadeiramente inúteis. Porquê? Porque a vida consagrada não se mede pela utilidade, mas pela significatividade. E a significatividade que tem, o que significa, comunica-se, mostra-se. E então eu penso que esse é o segundo desafio para mim maior. Realmente deixar que as pessoas entrem, desfazer os muros, que não são muros de parede, hoje já estão as portas abertas, mas desfazer os muros da afetividade, dos preconceitos, da baixa autoestima que os religiosos têm. Não nos podem ver porque nós fazemos asneiras, temos defeitos. Pois temos, pois quem não tem? É nisso que somos normais. E eu penso que temos que abrir as portas e comunicar uma experiência. Mais do que ensinar um caminho, comunicar uma experiência. Porque o tempo dos critérios de formação através da teoria já passaram. Agora estamos no tempo da experiência. Vem, experimenta e vê se isto faz sentido. Para mim fez sentido, para outros faz sentido. Vê se para ti faz sentido. Descobre o amor de Deus e vê se o amor de Deus na tua vida ganha corpo e faz sentido que te empurre para o outro lado. E já veremos esse aspecto em específico, de ver como comunicar esta experiência às novas gerações. Perguntava ainda ao Padre António Fernandes se há novos locais, novas pessoas, novos contextos, novos areópagos que falava há pouco a irmã, onde é preciso anunciar. E numa congregação missionária, há alguma coisa a mudar nesses projetos de anúncio? Eu acho que o nosso Instituto, que é nitidamente missionário, tem muito a mudar na sua compreensão, por exemplo, da Europa, não? A missão sempre foi compreendida como um partir para a África, um partir para a América Latina e para o anúncio, não? O centro já não está na Europa agora? O centro, no fundo, da evangelização está na Europa. Agora, de enviar, nós sempre pensamos a missão como um partir para aqueles que não conheciam Jesus e para a instauração da Igreja, não? Eu acho que hoje há que repensar tudo isto. Acho que os critérios do partir, o critério de anunciar a boa nova e a pessoa de Jesus está sempre presente, não? Mas eu acho que isto hoje precisamos, como Instituto Religioso, de repensar a nossa forma de estar presentes e de anunciar em Portugal. Sempre nos situamos num país nitidamente católico, mas não sei se cristãos e conhecedores do Evangelho. Não sei se o Evangelho nos tocou profundamente, seja como pessoas, seja como estruturas e como própria construção da sociedade. No vosso caso, há a preocupação, por exemplo, de ir a outros espaços, que não são aqueles das igrejas ou dos adros? Quer dizer, eu acho que essa devia ser a nossa única preocupação. Nossa preocupação nem devia ser de ir às igrejas, devia ser descobrir a presença de Deus fora daquilo que são as fronteiras eclesiais. Eu acho que este é um grande desafio que não está pensado por nós, mas eu acho que, e acredito profundamente, que a razão de ser da minha vocação e de um instituto missionário passa sobretudo por aí, pela redescoberta do Deus que está fora das fronteiras da Igreja e eclesiais. E que este é o nosso dever, de colocar estas pessoas, situações, em diálogo com as comunidades cristãs e de ver que não estamos tão afastados no amor pelo ser humano, na construção da nova sociedade e que o fazemos nós desde os critérios evangélicos e do encontro com a pessoa de Jesus. Para uma resposta muito breve, porque já temos pouco tempo, de que forma é que podemos propor este estilo de vida e quando alguém opta por ele é para toda a vida, as gerações marcadas pela precariedade, por circunstâncias onde a palavra definitivo poucas vezes aparece?
Irmã? Eu acho que é muito difícil. A experiência que tenho de trabalho com jovens, acho que é muito difícil, porque não se pode começar pelo fim. É preciso comunicar aos jovens, sobretudo aos jovens, que são os que estão em fase de escolha, comunicar aos jovens que a vida tem sentido e que a vida é um projeto a realizar-se e que pode ganhar sentido na forma como respondemos. E quando humanizamos a vida dos jovens, e somos quase atiradores solitários nesta coisa, porque a escola, a família não andam muito por aí, a Igreja também perdeu muito terreno, depois de humanizar, eu penso que ou depois ou ao mesmo tempo, comunicar a experiência. Vem ver o que vivemos e o que fazemos. Em todas as áreas. E depois acompanhar, formar e depois chegar a explicar que aquilo do amor é mesmo eterno, mas isso é difícil, sabe? Porque hoje na prática não é. Na prática não é. E as experiências que os jovens têm não são de continuidade, de plenitude, de felicidade em geral, não é? Então é preciso pouco a pouco ajudá-los a perceber que o amor é possível, que o amor é eterno. E eu penso que os jovens chegam lá. Padre António. Pois eu acho que é importante, primeiro, possibilitar o encontro entre pessoas. Acho que o Evangelho e a proposta cristã é à base do encontro, da atratividade. Conhecer-nos, encontrar-nos, conversar, partilhar ideias, partilhar experiências de fé. Acho que isto é o essencial, não? Depois há outro passo que eu também acho importante, é vivamos aquilo que eu anuncio, aquilo que eu acredito, é preciso testemunhá-lo. E vivamo-lo no dia a dia, com as pessoas que encontramos. Mas existe outro passo ainda que é ainda mais importante, não é? Vivamo-lo e depois tenhamos a coragem de ir ao encontro de quem precisa. Essas três dinâmicas, não? De nos encontrarmos, partilharmos, vivermos e testemunharmos aquilo que partilhamos, mas depois de concretizar na nossa prática, de ir ao encontro do outro, seja ele cristão, não cristão, muçulmano, de qualquer raça e cultura, eu acho que isto permite a todos os jovens encontrar o centro da nossa vida e da nossa felicidade. Esperemos, de facto, que esses caminhos possam ser cada vez mais percorridos. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os desafios que a vida consagrada hoje enfrenta. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.